Boa tarde, falamos de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta quarta teleconferência do projeto O Saber para Conquistar um Lugar, uma realização do Ministério da Saúde. O projeto é executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina e se propõe a intensificar a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério da Saúde. Para apresentar o tema de hoje, avaliação de desempenho, eu estou ao lado aqui no estúdio da Regina Celi Barreiros Nunes e da Joilma Farias de Souza. Boa tarde, meninas. Obrigado por terem aceito o nosso convite, poderem participar apresentando esse tema tão importante, tão relevante para o dia a dia dos servidores do Ministério da Saúde. Regina, por onde é que a gente pode começar contextualizando esse processo da avaliação de desempenho? Então, Áureo, vamos começar pela criação de uma nova cultura de avaliação da administração pública. E aí vamos falar nesse momento desse processo no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um dos maiores ministérios da Esplanada. Ele tem cerca de 68 mil servidores, contando com os que atuam nas nossas unidades e com os nossos servidores cedidos para prefeituras, para centros de saúde e etc. E por conta disso, nós precisamos, a partir do decreto 7133 de 2010, nós começamos, após estudarmos bastante o decreto, começamos a ver quais seriam os melhores caminhos de atendê-lo dentro das nossas necessidades enquanto estrutura Ministério da Saúde. E nós temos servidores, dentre esses 68 mil, eu citei os cedidos, e nós temos, além do Ministério em Brasília, nós temos os nossos núcleos estaduais, os hospitais próprios no Rio de Janeiro, institutos e agora, mais recentemente, os distritos sanitários de saúde indígena, que também estamos, enquanto Ministério, cuidando da saúde dos indígenas. Com isso, para atender às orientações do decreto, nós criamos o que nós chamamos de, e o decreto também, chama de unidade de avaliação, que são as unidades onde são elaborados os planos de trabalho com o propósito da avaliação de desempenho. O plano de trabalho são os registros todos que envolvem a avaliação de desempenho. No primeiro ciclo, nós tínhamos 14 unidades de avaliação. Para o segundo ciclo, que é o nosso ciclo vigente, nós temos 81 unidades de avaliação, porque dentre esse processo de aprendizagem, que é a avaliação para nós todos, nós concluímos que cada unidade nossa de atividade, cada instituto, cada hospital, cada núcleo estadual, poderia ser a sua própria unidade de avaliação com as suas especificidades de plano de trabalho de desenvolvimento. Por isso é que nós fomos de 14 a 81, considerando também o desenvolvimento dos nossos servidores, o processo de aprendizagem adquirido do primeiro para o segundo ciclo. Então, essa é a nossa realidade do Ministério da Saúde atualmente. É claro que, a partir do decreto, nós criamos legislação própria também. Então, nós temos as portarias do primeiro ciclo e agora do segundo, que falam da prática, da avaliação de desempenho, das metas, e temos a portaria, e aí sim, a cada ciclo, uma portaria é publicada com as metas institucionais. Eu costumo dizer o seguinte, nós não inventamos nada, nós seguimos o decreto e vamos adequando a nossa realidade. Então, as portarias de metas institucionais, que são as metas globais, são as metas da instituição, Ministério da Saúde como um todo, elas precisam ser publicadas a cada ano. Então, a cada ciclo, desculpa. Então, nós tivemos a portaria do primeiro ciclo e temos a portaria agora do segundo ciclo das metas institucionais.
A partir dessas metas institucionais, que contemplam o Ministério da Saúde como um todo, ou seja, os 68 mil servidores, são derivadas as metas intermediárias ou as metas das unidades de avaliação. E daí a elaboração das metas individuais que são pactuadas entre os servidores e os seus chefes imediatos. Então a gente vem numa cadeia, né, de estrutura que contemplam todo o processo de avaliação de desempenho. Para tudo isso, a gente sabe que ninguém trabalha sozinho, né? Então nós temos algumas parcerias dentro do próprio Ministério, que são o DataSUS, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde, que é assim o nosso maior parceiro na elaboração do sistema de avaliação de desempenho, o nosso SAD. Agora, para este ciclo, nós estamos com um percentual, eu não vou arriscar ainda 100%, até porque o ciclo ainda não terminou, mas nós já estamos provavelmente na casa dos 80% a 90% de avaliações realizadas somente via sistema. No primeiro ciclo, nós não tivemos ainda essa percentagem, porque foi tudo muito novo, todo mundo precisando aprender tudo sobre avaliação, criando a cultura de avaliação. Acho que isso é muito importante a gente destacar nesse processo. E aí nós não tivemos a quantidade de avaliações realizadas via sistema como nós gostaríamos. Mas tudo é um processo. Para este ciclo nós estamos bem melhores do que no ciclo anterior. Então a parceria com o DataSUS é fundamental para o desenvolvimento e refinamento do processo também, do sistema em si, de acordo com as necessidades do Ministério. E nós temos uma peculiaridade, eu acho importante ressaltar, que é o seguinte: quando a gente vai pensar numa funcionalidade, por exemplo, né, para atender um determinado item do sistema, na verdade nós temos que pensar em várias estruturas, porque os nossos hospitais, entre si, eles têm estruturas diferentes. O Ministério da Saúde, a Casa Brasília, tem uma outra estrutura. Os distritos sanitários têm uma outra estrutura. Então a gente precisa de um sistema que contemple todas essas estruturas. Então, o que acontece? Na verdade, nós estamos sempre recriando dentro do que a gente já imaginou fazer no sistema, porque contempla uma determinada estrutura, mas não contempla outra, precisando de algum novo ajuste. Então, por conta disso, o DataSUS é um grande parceiro, nós estamos sempre conversando e trocando ideias e complementando o trabalho de um e de outro. A nossa Secretaria Executiva, naturalmente, que seria assim a mãe de todo o processo, né? Nossa coordenadora geral, Heloísa, Sara, sua substituta, e o Departamento de Monitoramento das Ações de Saúde, que acompanha o desenvolvimento daquelas metas que eu falei anteriormente, institucionais. Essas metas institucionais, eu disse isso, né, elas contemplam o Ministério como um todo, mas o DEMAS é o responsável pelo acompanhamento dessa meta. Por que isso é tão importante? Porque na nossa avaliação de desempenho, nós temos 80% dessa avaliação a partir do resultado das metas institucionais e 20% das metas individuais. Então, nós temos que trabalhar todos, não só pela nossa meta individual, para que ela seja atingida, mas também para que toda a meta do Ministério da Saúde seja atingida também. E eu tenho, assim, a felicidade de compartilhar com vocês que nós já estamos praticamente com as metas institucionais atingidas. Tivemos uma reunião semana passada, se eu não me engano, para fazer justamente esse levantamento, e estamos já chegando a praticamente 100% em todas as metas institucionais. É importante mostrar também a questão da pactuação
Agora, falando das metas individuais, então, eu acho que deve ter ficado claro, nós temos, é uma cadência, né? Eu, como carioca, falo de cadência porque eu adoro um samba. Então, essa palavra cadência, assim, me chama muita atenção. Mas é uma cadência mesmo. São as metas institucionais, as metas globais, que vão derivar nas metas intermediárias das unidades de avaliação e, a partir daí, vão ser elaboradas as metas individuais, que são nada mais, nada menos que, dentre todas as atividades que nós, servidores, desenvolvemos, nós ainda estamos trabalhando com uma meta individual só pactuada, de acordo com o que a gente faz, e essa meta ela vai precisar ser cumprida dentro daquele ciclo de avaliação. Nós estamos no segundo ciclo e ele começou em 1º de julho de 2011 e vai até 30 de junho agora de 2012. Então, todas essas metas estão interligadas, né, umas às outras. Existe no SAD um espaço específico para que essa meta seja descrita em comum acordo com o avaliado, em comum acordo com o servidor, e tem um procedimento em que o próprio servidor ele entra com seu e-mail e senha e pactua essa meta, ou seja, aceita a pactuação que foi realizada junto com o seu avaliador. Isso, assim, depois de muita conversa, e eu posso dizer que até então nós não tivemos, assim, problemas em relação a essa questão de pactuação de meta de um modo geral, né? O que mais? É importante ressaltar, eu falava anteriormente da questão da avaliação no sistema. Nesse ciclo, nós estamos conseguindo envolver um número assim bem maior dos nossos servidores cedidos aqui em Brasília, realizando a avaliação via sistema, o que nós não conseguimos no primeiro ciclo. Então, estamos fazendo assim, várias reuniões diretamente com eles, lá nos locais de trabalho, em todos os centros de saúde que nós temos lá, os hospitais regionais, Gama, Guará e tal. E aí nós estamos indo lá, conversando com eles, explicando exatamente o propósito dessa avaliação, que é uma coisa importante, porque como a gente não tem essa cultura, ou melhor, não tinha essa cultura de avaliação, é necessário conversar bastante com o servidor qual é o significado disso. Para que existe a avaliação de desempenho, né? Então, nós cumprimos o decreto. Enquanto servidores públicos, nós temos que cumprir um decreto. Mas nós temos que ver também qual é a importância dessa avaliação para a gente. Então, a gente tem uma gratificação, né, decorrente do resultado dessa avaliação, tanto institucional quanto individual. Nós temos já alguns desdobramentos do processo de avaliação, por exemplo, a elaboração do PAC, do nosso Plano Anual de Capacitação. Já agora, para este ano de 2012, o PAC já foi elaborado de acordo com o resultado da avaliação de desempenho no primeiro ciclo. É claro que isso também é um processo, essa vinculação é um processo que está se iniciando agora, então nós temos ainda muita coisa a melhorar nessa, inclusive na avaliação do processo de avaliação. Como é que nós estamos fazendo, o que nós estamos realmente aproveitando e para a nossa realidade de capacitação, por exemplo, né? A questão da adequação funcional. Nós, enquanto servidores, precisamos ter um cuidado muito grande em que o servidor esteja trabalhando em atividades dentro do seu cargo. Então, a adequação funcional, o que é? Sem ferir as regras das atividades, mas que aquele servidor dentro do cargo, os talentos que ele tem possam ser melhor aproveitados. Então, esse é um outro braço da avaliação de desempenho também, que a gente chama de adequação funcional. Então, a partir do resultado da avaliação, pode haver alguma alteração sem cair na questão do desvio de função, que a gente não pode fazer de jeito nenhum, né? Então, a avaliação, ela vai além da gratificação
que a gente recebe. Eu acho que Ele temos oferece assim indicadores para a gestão. Exatamente. É uma ferramenta de gestão, né? E agora, com essa novidade do segundo ciclo, onde a gente tem não só a avaliação da chefia imediata, mas também a avaliação dos pares, a avaliação da equipe, ou seja, os servidores se avaliam uns aos outros, você sai um pouquinho daquela visão unilateral. Somente avaliador, avaliado, chefe, imediato e servidor. Então, você tem os próprios servidores se avaliando e isso gera uma questão importante, que é o próprio servidor entender melhor qual é a função dele dentro daquela equipe e o que o trabalho dele pode influenciar para o bem ou para o mal no desenvolvimento do trabalho de toda aquela equipe. Além da autoavaliação, que é também um processo importante, né? Só está faltando agora a gente chegar na avaliação do cliente para o Ministério, para a gente fechar, então, os 360 graus, né? É o ponto que ainda não está previsto no decreto, mas pode ser que isso venha a acontecer mais na frente, né? Eu acho que basicamente esses seriam os pontos mais importantes. Joilma, você lembra de alguma coisa? Acho que é tudo, né? Conseguiu abranger todas as... Qualquer coisa acho que a gente pode Isso, depois agora a dinâmica deste programa, dessa teleconferência, implica necessariamente na interatividade. Se pretende que você, servidor do Ministério da Saúde, que participa desse processo, que é parte diretamente interessada na avaliação de desempenho, enfim, possa expor todas as suas dúvidas, e o papel das meninas aqui, tanto da Regina quanto da Joilma, é exatamente procurar esclarecer o maior número possível para nós alcançarmos, ao longo do tempo que passaremos aqui conversando, o maior número possível de servidores que possam esclarecer as suas dúvidas. Antes da gente passar para as perguntas, eu devia ter feito isso logo na abertura, acabei me esquecendo, mas sempre há tempo de corrigir. Vou apresentar um pouco melhor as nossas convidadas, afinal, né, são servidoras que estão inteiramente dedicadas a esse trabalho aqui. A Regina Célia é técnica em assuntos educacionais, atuando desde 1998 em desenvolvimento de equipes, monitoramento e avaliação de treinamento e capacitação, elaboração de procedimentos e normas para capacitação, além da coordenação do grupo responsável pela implantação da avaliação de desempenho no Ministério da Saúde. Também atua nas áreas de seleção por competência, facilitação de grupos, coordenação de equipe. E a Regina é graduada em psicologia e tem especialização em psicologia transpessoal, gestão compartilhada de valores humanos e um MBA em administração de recursos humanos. A Joilma, que até agora ficou muito quietinha, mas daqui a pouco vai estar respondendo as perguntas de vocês. Joilma Farias de Souza também é técnica em assuntos educacionais, atua desde 2010, há menos tempo, mas também participa diretamente dessas áreas de avaliação de desempenho no Ministério da Saúde. E a Joilma é pedagoga, graduada em pedagogia. Meninas, vamos às perguntas então? Temos várias perguntas, vamos tentar obviamente respondê-las todas aqui no tempo de que dispomos, mas eventualmente se a sua pergunta que você enviou, não for respondida, pode ter certeza que ela vai chegar até a Regina, até a Joilma, até as pessoas envolvidas com o processo, e eles vão procurar responder pontualmente algum aspecto que, porventura, não tenha sido respondido aqui. Bom, a Estela, que é servidora do Hospital Federal, eu vou me socorrer aqui porque as perguntas estão levemente menores no tamanho da letra, então não reparem. Estela, então, eu repito, do Hospital Federal de Bom Sucesso. Temos uma avaliadora, Ana Santos, que aparece no plano de trabalho com a equipe cadastrada na parte de avaliadores e avaliados. Aparece também cadastrada, ou melhor dizendo, aparece com a equipe cadastrada. Na parte de avaliadores e avaliados, aparece também cadastrada perfeitamente. Porém, quando ela entra com a senha dela, a equipe não aparece para ela avaliar. A tela fica em branco. O que é isso? Bom, nós precisamos verificar se o perfil dela está correto, né, como avaliador. E uma outra situação seria o registro da avaliação manual, né? Então, a gente tem que verificar o caso. Seria uma das duas situações, né? Ou se ela está com o perfil correto, né, com o perfil de avaliador, no cadastro, algum né, problema no cadastro, em alimentar o sistema. Ou foi feito um registro manual da avaliação. Aí os avaliados não aparecem no rol para o avaliador. Então a Estela já teve essa pergunta respondida. Vamos ver aqui.
Esta pergunta aqui é da Cali Alves, da área de desenvolvimento INTO, pode ser bom, enfim. A primeira questão que ela levanta: qual é o prazo da regularização das notas dos servidores cuja meta individual não está sendo computada? Bom, no momento o sistema ele não está computando a meta individual, né, mas nós temos uma data, 18 de maio, as notas, né, da meta já estarão compactadas no sistema. Ok. A segunda questão que ela levanta: há casos de servidores que, ao validarem suas avaliações, tinham a pontuação total computada, porém, ao verificarem novamente uma das pontuações, havia desaparecido. Há previsão para a resolução desse problema? Esse é o mesmo erro, né, da pergunta anterior, é um erro do sistema, e a partir do dia 18 do 5, as notas serão computadas, né, já estarão disponíveis. Então isso está lá guardado. Está lá guardado. Talvez não apareça agora, mas ele vai ser recuperado. Vai ser registrado, vai ser recuperado. Até porque, como disse a Regina, eu vou recuperar um pouquinho, o grande parceiro é o DataSUS, né, que é todo o sistema, e a gente sabe que sistemas de informática são falíveis e é um processo. A ideia não é que ele esteja acabado, aliás, muito longe disso. Ele vai estar sempre em constante avaliação de si mesmo, né, do processo em si. E só complementando, claro que a gente nunca quer o erro, mas é o erro que já está a caminho de ser consertado no prazo necessário. Então, não vai implicar em nenhum prejuízo para o servidor do processo de avaliação. Ok. Ainda uma terceira questão que a Cali Alves levanta, né? Haverá um relatório a ser enviado aos gestores do plano de trabalho com a relação dos servidores que não concordam com a sua avaliação? Bom, os gestores, eles têm acesso aos relatórios, eles podem estar consultando a qualquer momento, né? Aí tem as situações, se validaram, se as avaliações foram finalizadas. Então, esses relatórios, eles estão disponíveis desde o primeiro ciclo, né? Então, já está tudo, eles têm esse acesso. Os pedidos de reconsideração serão realizados no SAD? Há previsão de prazo? Sim, todo o processo é realizado no sistema, tá? A avaliação ela termina dia 28 de maio e dia 29 de maio os formulários estarão disponíveis de reconsideração. Dia? 29 de maio. 29 de maio, então, Cali. Uma quinta questão: o CIAP irá conversar com o SAD para identificar os servidores que estiveram com afastamentos superiores a 123 dias? A repetição das notas do ciclo anterior destes servidores será automática? Bom, o sistema está preparado para conversar, né? Mas é passível disso não acontecer. Mas é um papel do gestor e do chefe de equipe estar monitorando os afastamentos, né, junto ao cadastro. Então, se ele constatar que um servidor já tem 123 dias, né, que é o critério para o servidor não ser avaliado, ele não lança o servidor no plano. Se já foi lançado, ele pode estar excluindo o servidor, né? Até para evitar que seja gerada uma avaliação e um pagamento, para a gente evitar, né, problemas depois. Ok. E a última questão que a Cali Alves coloca: há orientação sobre o pagamento retroativo aos servidores que não participaram do primeiro ciclo? Sim, os servidores que não participaram no primeiro ciclo e serão avaliados agora no segundo, eles receberão o retroativo, né? Só frisando que os valores eles cairão em exercício anterior, né? Então é preciso aguardar. Ok. Né? Mais uma questão aqui, também da Estela, acho que a Estela já teve perguntas. Alguns avaliados, quando vão validar a avaliação, na tela de resultado não aparece a nota da meta, mas na tela de metas aparece que o avaliador marcou e finalizou. Isso tem gerado uma desconfiança de alguns avaliados de que irão ficar sem a nota e não querem, enfim, validar. O que é que se faz nesse caso? Isso é um erro do SAD? A nota vai aparecer? Quando? Isso é um erro do SAD, né? Felizmente já foi detectado e dia 18 do 5 isso já vai estar computado, a meta individual, e aí ele pode estar validando, né? Só frisando que se ele detectou, ele não viu o registro da meta, é preferível que ele não valide, né? Para depois a gente não ter problema, não precisar reabrir a avaliação desse servidor. Então aguarda um pouquinho, a partir do dia 18 ele pode estar validando. Muito bem, nós estamos aqui conversando com a Regina Selle e com a Joilma sobre avaliação de desempenho dentro desta quarta teleconferência do programa O Saber para Conquistar um Lugar, executado aí pelo Ministério da Saúde, ou implantado pelo Ministério da Saúde, promovido e executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, respondendo agora pontualmente às questões que vocês encaminharam.
Mais uma da Estela. Houve casos em que o avaliador salvou a avaliação dos fatores de competência, mas alguns itens ficaram sem marcar. O SAD não criticou e o avaliador ficou sem a nota completa. Uma vez que o avaliador finalizou a avaliação, faltando marcar algumas bolinhas da nota, como proceder agora? Bom, o sistema deveria ter criticado, né? Como ele não criticou, o procedimento agora é contatar os administradores, né, a equipe de avaliação de desempenho. Nós vamos estar reabrindo, né, essa avaliação para que o avaliador possa estar pontuando novamente o servidor. Ok, Joilma, mais uma do Evaldo Araújo, de Brasília. Quando o servidor discorda de uma das avaliações dos pares e discorda também da avaliação final da chefia, o servidor terá que fazer reconsideração só da avaliação final da chefia ou terá que fazer duas reconsiderações? E quando ele poderia fazer isso? Bom, primeiro o prazo, né? O prazo para reconsideração é vai estar disponível dia 29 de maio, né? 29 de maio, e ele terá que solicitar a reconsideração das duas avaliações, né? As duas? As duas, do chefe e do avaliador, né, dos pares. Ok. Ana Carla, sou funcionária pública do Ministério da Saúde desde 2009 e a partir deste ano de 2012 a minha chefia imediata, que é contratada e não concursada, retira pontos sem fundamento, diz Ana Carla, apenas dela, sendo que a equipe de trabalho vê claramente a capacidade, a disposição para que ela realize ou venha realizando todas as tarefas, inclusive se mostrando muito mais interessada e esforçada, segundo ela, Ana Carla, do que outros funcionários. Ela tem o reconhecimento do setor e dos colegas, mas não tem o reconhecimento da chefia imediata, que, segundo ela, se aproveita das avaliações para reduzir como funcionária, fazendo com que ela se sinta, inclusive, discriminada. Ela não pode avaliar funcionário concursado, pois ela é contratada, mas assim mesmo avalia e pede para uma outra funcionária do setor assinar a avaliação. Como um funcionário que dá tudo de si no trabalho e realiza todas as suas tarefas perfeitamente, pode ir contra essa discriminação? Qual atitude ela deve tomar? Até onde a chefia contratada tem esse poder? E como é que a Ana Carla se protege daquilo que ela considera uma arbitrariedade nas avaliações? Bom, Ana Clara, referente à avaliação, ela tem um instrumento de reconsideração. Ela pode estar solicitando ao avaliador, né, se ele manter a nota, ela pode entrar com pedido de recurso, que vai ser apreciada por uma comissão, tá? Agora, referente ao avaliador estar perseguindo, ela pode estar conversando com o superior hierárquico, né, desse avaliador, né, porque aí também ela está gerindo isso dentro da área, né? E essa condição que ela evidencia aqui do avaliador ou da chefia não ser do quadro do Ministério, quer dizer, ser um cargo... na verdade, é inadequado, né? O decreto prevê isso. Os avaliadores precisam ser servidores efetivos ou servidores que tenham pelo menos algum vínculo, alguma função comissionada. O que poderia estar acontecendo se eu estou imaginando aqui, se essa pessoa que é contratada tem um contato direto com essa servidora, ela poderia estar talvez colaborando com a chefia na avaliação, mas nunca avaliando no lugar. Quer dizer, na verdade, tomando posse da avaliação, não é isso. Então, na verdade, quem teria que avaliar seria mesmo essa pessoa que é a chefe, que tem esse vínculo. Então, acho que só reforçando o que a Joilma disse, em relação à avaliação em si, ela tem um instrumento de reconsideração, que é analisado primeiro pelo próprio chefe, né? E se o avaliado não se sentir ainda, o problema não tenha sido solucionado ainda, ele tem um outro instrumento, que é um instrumento de recurso, que vai ser analisado pela Comissão de Avaliação e Desempenho. E aí eu queria só pegar um parênteses, que isso é importante ressaltar, eu não trouxe na minha fala, lembrando que existe os prazos, né, para cada um deles, e um não pode acontecer sem o outro. O que eu estou querendo dizer? Para haver recurso, é necessário primeiro haver a reconsideração. Então, o servidor que não tiver sido contemplado pela avaliação como ele acha que ele deve ser,
Não estou dizendo que todos têm que ganhar a nota máxima, mas todos têm direito de não concordar com qualquer que seja a sua nota. Ele primeiro tem que entrar com pedido de reconsideração, para depois, se mesmo assim não for atendido, entrar com pedido de recurso. Prestem bastante atenção nos prazos, além de nós estarmos divulgando a partir do dia 29 esse prazo, todo mundo tem acesso no SAD a um cronograma, e esse cronograma apresenta todos os passos da avaliação. Então, vai ter o prazo para reconsideração e o prazo para recurso. Então, é muito importante não perder o prazo para não perder a oportunidade do questionamento também. Ok, Regina, e com relação a isso que a Ana Carla coloca de a chefia imediata, por ser contratada, não poder avaliar um funcionário concursado, isso está previsto no decreto? Sim, está. Efetivamente, os avaliadores precisam ser servidores efetivos ou que tenham um vínculo, um cargo comissionado, uma função, alguma coisa nesse sentido, né? Os contratados, por trabalharem juntos, eles podem ir diretamente com o avaliado, às vezes, eles podem dar alguma sugestão, ajudar na avaliação. Participar do processo. Participar do processo, talvez exatamente não com isso. As ferramentas formais, mas no ambiente... Porque, na verdade, a gente está falando em equipe o tempo inteiro, né? E eu disse anteriormente, a avaliação, a tendência é ir se diluindo cada vez mais entre todos os atores. Então, o contratado ele pode participar, mas não assumir para si a avaliação. Muito bem, agora ficou bastante claro. Joilma, a pergunta da Maria de Lourdes, de Roraima, Rondônia. Se o segundo ciclo corresponde a julho de 2011 até junho de 2012, julho a junho, por que no sistema SAD o período aparece 9 de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012? Isso está criando muitos ruídos entre os novos contratados deste ano 2012. Certo, ela tem razão realmente, porque o ciclo ele iniciou em 1º de julho de 2011 e termina agora em 30 de junho, né, de 2012. O que acontece? Quando nós lançamos o plano de trabalho e foi disponível para estar lançando as informações, foi 9 de janeiro, né, Regina? Que foi a data que o sistema registrou. Então, o sistema registrou essa data porque foi o momento em que foi disponibilizado o acesso para estar lançando as informações do plano de trabalho. O processo já vinha acontecendo, as portarias foram publicadas dentro do prazo, então está tudo regularizado. Então, com relação aos novos contratados de 2012, o período alcançado é esse? Mesmo. O ciclo eles é de 12 meses, né? Então, a gente é de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012, tá? Isso foi por causa do sistema, ele não permite uma data passada, mas devido ao processo, a gente está no primeiro ciclo, nós tivemos vários ajustes, só foi possível estar disponível em 9 de janeiro. A segunda questão que a mesma Maria de Lourdes coloca, como fica a situação dos servidores que trabalharam mais 2/3 deste segundo ciclo, mas hoje estão aposentados? O sistema apresenta alguma rejeição? Ao Acho que é o inverso, né? No primeiro caso, eles não participaram do mesmo ciclo porque não estavam no serviço. E este não participarão agora porque já não estarão mais também. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, ele está dizendo aí que o servidor participou os 2/3, porque 2/3 é o tempo mínimo de frequência no ciclo para o servidor ser avaliado. E o que ele está dizendo aí é que ele participou nos 2/3, só que logo em seguida ele se aposentou. Né? E aí, com isso, então, posso pegar a cadeia aqui? Pode. Com isso, o que acontece na regra da aposentadoria? A partir do momento em que o servidor é aposentado, ele passa a receber 50 pontos pela avaliação de desempenho. Só lembrando, então, nós temos 80 pontos na meta institucional e até 20 na meta individual, com o cumprimento da meta individual. A partir do momento em que o servidor se aposenta, ele passa a receber como resultado sempre 50 pontos. E aí essa pontuação é multiplicada pelo valor do ponto, que é o que vai gerar a gratificação, o valor da gratificação. Muito bem. Carlos Alberto Vilhena, como informar no plano de trabalho os servidores que não podem participar da avaliação? Bom, se ele identificou um servidor que não cumpriu os 2/3, ele não lança o servidor no plano de trabalho e, caso tenha lançado, ele exclui o servidor, né? Para que o sistema não gere um formulário e, eventualmente, esse servidor
seja avaliado. Isso. Segunda questão também do Carlos Alberto, como funciona a avaliação de equipes pares? Bom, como a Regina frisou, a avaliação ela tem 3 momentos, né? Um momento em que a chefia avalia, em que a equipe avalia e que o servidor se autoavalia. A avaliação de pares e a avaliação de equipes, né? Então são 2 servidores, 2 colegas de trabalho avaliando um. Lembrando que todos deverão ter avaliação de pares, né? E terceira questão, como funcionam as subequipes e qual é a função delas? São perguntas bem parecidas, porque assim, nós temos a equipe, né? Que é o chefe, que tem toda uma equipe, ele vai estar avaliando essa equipe, e nós temos a subequipe, né? Que pode ser por processo de trabalho, isso é a critério do gestor, né, da área, a forma como ele vai estar organizando as subequipes, tá? As subequipes, elas são lançadas para estar fazendo a avaliação de pares, né? Então a gente tem a subequipe e dentro da subequipe nós temos os grupos, né, que são 2 servidores avaliando um terceiro. Então é mais ou menos a mesma coisa aqui. Os trios. Das As duas subequipes, na verdade, são os trios, né? A Vânia Helena, boa tarde. O sistema não está permitindo que o mesmo avaliador avalie outro avaliado? Então as equipes não terão todas 2 avaliadores? É necessária a criação de subequipe em uma equipe de 5 pessoas no mesmo setor? Bom, nós temos a subequipe, dentro da subequipe nós temos os pares, tá? Todos os servidores, eles deverão estar na subequipe e, consequentemente, na subequipe. Né? Ela, se eu não me engano, ela falou que 2 servidores não estão conseguindo, 2 avaliadores... Ela diz, né? O sistema não está permitindo que um mesmo avaliador avalie outro avaliado. Não, isso é possível. Dentro da subequipe nós temos os grupos. Então, dentro da subequipe eu posso ter um servidor avaliando mais de uma vez. Pode haver isso? Pode haver, né? Os grupos são 2 avaliadores e um avaliado. O sistema está preparado para que um servidor ele possa estar avaliando mais de uma vez, dentro da subequipe. Isso. Ela não consegue lançar um servidor na equipe, em uma subequipe, e lançando ele novamente em outra subequipe, porque ele não está vinculado. Tá? E no caso de uma subequipe ou uma equipe de 5 pessoas no mesmo setor, é necessária a criação de uma subequipe numa equipe que tenha 5 pessoas, ou ela mesma já se constitui de um grupo? Aí ela tem que nomear, né, essa subequipe no sistema, nomear e estar lançando os grupos, né? Se são 5 servidores, os 5 deverão ter a avaliação dos pares do grupo. Então serão 5 grupos, uma subequipe com 5 grupos, né, Regis? Mas se for esse o entendimento. Na verdade, assim, quantos trios você cria? Pelo número de avaliados que você tem. Porque nenhum servidor pode deixar de ser avaliado de maneira nenhuma, nem pelo chefe e nem pelas subequipes. Então, se ela diz aí que ela tem 5 pessoas, ela vai ter 5 trios. Então, dentre esses 5, ela vai formando os trios sempre assim, cada 2 avaliam um. Agora, eu queria fazer mais um parênteses. Fique à vontade. Que é as exceções que existem, né? Que eu costumo dizer, não somos nós que inventamos as exceções, elas vêm de lá dos nossos órgãos gestores, Ministério do Planejamento, dentre outros. As exceções são as seguintes para as equipes. Se você tem uma equipe onde você tem um chefe e 2 servidores, tá? 2 subordinados, vamos dizer assim, você não tem como formar trio aqui. Então, você vai fazer um avaliando o outro, tá? Então, Regina avalia Silmara avalia Regina. Essa é uma das exceções. A outra exceção é quando você tem o que a gente costuma dizer que é o eu-equipe. Então, só existe Silmara, Joilma, chefe de Regina. Eu troco o nome das duas. Joilma, chefe de Regina. Então, nesse caso, eu não tenho também equipe para formar. Então, como é que é? A Joilma me avaliando. Então, a avaliação da Joilma enquanto chefe, ela vale pela avaliação dela de chefe e mais a metade da avaliação de pares. E eu, Regina, fazendo a minha autoavaliação vai valer o tanto dela enquanto autoavaliação mais a metade da avaliação de pares. Tá? Então, só trazendo a percentagem para ilustrar, quando a gente fala em avaliação de pares, a gente está falando na avaliação dos fatores de competência. Então, é assim, 60% vale a avaliação da chefia, 25% vale a avaliação de pares / equipes e 15% vale a autoavaliação.
Então, nessa conta que eu fiz anteriormente, esses 25% da avaliação de pares e equipes vão ser divididos entre a avaliação da chefia e a autoavaliação. E aí, no sistema, de 2 pessoas no apenas. caso de ser somente o chefe e o subordinado. Tá? E isso o sistema prevê. Tem um íconezinho lá que você assinala servidor sem avaliação de equipe. Muito bem. Camila Gomes, na verdade aqui a pergunta da Camila, em alguma medida ela se aproxima de outras, mas acho que é importante a gente trazer todas as questões, até para reforçar, na medida claro, do possível, né? Vamos tentar chegar até o final delas, para reforçar alguns aspectos, porque a Camila traz uma questão que já foi dita aqui, a Camila é do Mato Grosso do Sul, uma vez discordando da avaliação da chefia imediata, qual é o procedimento seguinte? Vamos reforçar, porque acho que esse é um aspecto que, fundamental. Na perspectiva que a Regina falou, de uma nova cultura de avaliação, as pessoas não estão necessariamente acostumadas, elas precisam aprender que isso é um processo, e provavelmente essa questão da discordância, ela é muito presente também. Então acho que era importante, Joilma, dar uma reforçada para a Camila. Bom, o servidor que discordar da avaliação da chefia ou da avaliação de pares, ele pode estar entrando com um pedido de reconsideração, né, que será apreciado pelo próprio avaliador, e caso o avaliador não altere a nota, ela pode estar entrando com um pedido de recurso. Tá? Lembrando que essas oportunidades para são os dois instrumentos. Isso. Depois o recurso. O recurso. Ok. Tá. Yara Viana, foi nomeada e entrei em exercício no Ministério da Saúde no final de 2010. Dúvidas. Primeira, a avaliação realizada agora no segundo ciclo refere-se ao estágio probatório? Não, são avaliações diferentes, tá? Nós temos a avaliação do estágio probatório e a avaliação de desempenho para fins de gratificação. No momento, nós estamos cuidando da avaliação de desempenho e tem uma outra equipe que cuida da avaliação do estágio probatório. Quer dizer, no caso da Yara e de outros servidores com situação semelhante a ela está passando por 2 processos. Vai passar pelos 2 processos. Com métodos diferentes, com métodos específicos e próprios, né? A outra questão que ela levanta é, neste caso, no caso da avaliação referir-se ou não ao estágio probatório, o formulário que consta no site deve ser preenchido pela chefia imediata e encaminhado por memorando? No caso da avaliação de desempenho, a avaliação é toda realizada no sistema, tá? Então, todo o processo, ele se conclui, né? Ele inicia e é concluído no sistema, então não é necessário imprimir nenhum formulário. E ainda a mesma Yara, seguindo nessa dúvida, caso a avaliação realizada agora refira-se à avaliação de desempenho, e é isso mesmo, foi reafirmado aqui, para fins de gratificação, a mesma deve ser feita com a minha senha, a senha dela, Yara, a autoavaliação, e depois validada pela chefia imediata? Quando o avaliador ele avalia o servidor, ele avalia com a senha do avaliador, né? Então, o avaliador tem uma senha e o avaliado tem a sua própria senha. Então, são papéis diferentes, de avaliador e de avaliado. Quando o avaliador realiza a avaliação e finaliza, ela fica disponível para o servidor validar, né? Que é concordar ou não com o resultado da avaliação. Ele valida a avaliação normalmente. Acho que tem uma outra pergunta que eu não lembro. A autoavaliação. A autoavaliação. Ela não é validada, ela só, porque sou eu mesmo fazendo a minha avaliação. Quando eu fiz, já validei. Exatamente, eu salvei, então já validei. A Maria de Lourdes pergunta, como serão os reflexos financeiros do segundo ciclo, sendo que o período compreendido é retroativo de julho de 2011 a junho de 2012? E aí? Exemplo, no primeiro ciclo o servidor recebeu 20 pontos. Com isso, recebeu o retroativo dessa nota desde novembro de 2010 até junho de 2011. E sua atualização a partir de julho de 2011. Nesse segundo ciclo, receberá 19 pontos. Os valores dessa diferença que estava recebendo desde julho de 2011 até junho agora de 2012 serão descontados na folha de julho de 2012 ou será outra metodologia? Não, o servidor ele foi avaliado, né? Ele recebeu todos os valores, né? Nós já fizemos os acertos financeiros, né? No caso dos retroativos. Agora, no segundo ciclo, porque ela cita 2 situações. Foi avaliada no primeiro ciclo, tirou 20, recebeu os acertos financeiros certinho. No segundo recebeu 19 pontos. No segundo ela recebeu 19. Então, a partir, né, do segundo ciclo, ela receberá referente ao segundo ciclo, então 19 pontos. Né? Não tem essa questão de estar ressarcindo, não são comparados. Se você reduzir na sua avaliação, você não terá que devolver. Você começa a receber a partir daquele valor. Tá? Muito bem.
Ainda Maria de Lourdes, servidores admitidos em fevereiro de 2012 já entrarão nesse segundo ciclo, observando o critério dos 2/3 em atividade? Não, porque o servidor que entrou em fevereiro ele não cumpriu os 2/3, né? Lembrando que o ciclo ele iniciou em 1º de julho de 2011 e termina agora em 30 de junho de 2012. Então, pelo critério, ela não alcança esse percentual. o ciclo. O Caio Aragão Salles, Potiguara. Fui contratado em 2011 através de um processo seletivo simplificado que mais parecia um concurso por todas as etapas exigidas. E estou sob o regime de contrato temporário da União. Gostaria de saber se nessas condições tenho direito a participar do processo de avaliação de desempenho e quais são as regulamentações, legislações ou normas que regem esse processo. Não, os servidores, que são os contratos temporários, eles não são avaliados, né, segundo o decreto, apenas os servidores, os ativos permanentes, né, contemplados, efetivos do quadro. Na verdade, só porque eu tenho o ativo, o efetivo é diferente por ter estabilidade, né? Então, no caso, o contrato temporário ele não é avaliado, apenas o servidor, o ativo permanente, né, dentro das 3 carreiras, né? PST, PGPE e GEDAPIB. São as 3 carreiras. Porque o Ministério da Saúde ele tem muitas carreiras, né? Mas as que estão contempladas nesse decreto 7133 de 2010 para a realidade do Ministério são essas 3. PGPE, Previdência, Saúde e Trabalho e GEDAPIB, que é uma carreira mais específica do Evandro Chagas e do Primatas, dos nossos institutos do Pará. Isso. Só lembrando que assim, ele não é avaliado, né, no sistema, na avaliação de desempenho, mas no momento em que o contrato, para a renovação do contrato, ele é avaliado. Ele passa por uma outra avaliação. Então é aquilo que ele se refere, né? Outra metodologia, né? Isso, exatamente. Exatamente. Pedro Oliveira, do Rio Grande do Sul. Ele afirma: cometi um erro na minha autoavaliação e sem querer teclei salvar. Pergunto: o programa tem condições de corrigir esse erro? Bom, primeiro nós precisamos identificar o erro, né? Nós precisamos identificar, ele pode estar nos enviando e a gente vai analisar a situação. E se sim, se o programa tem, como é que ele procede para efetuar a correção? Faz um contato com o gestor. Isso. Que a gente vai estar olhando a situação. Ok. Vaneide Marcon. Já que a avaliação de desempenho agrega valor ao salário do servidor, de acordo com o seu próprio desempenho, como fica a carreira ou os valores recebidos de quem já está aposentado, uma vez que não está mais submetido à avaliação? Você respondeu naquela pergunta anterior da Maria de Lourdes, né? Na ideia de reforçar. A partir do momento da aposentadoria, o servidor passa a receber 50 pontos referente à avaliação de desempenho. E 50 pontos, então, vão ser multiplicados pelo valor do ponto. Provavelmente ele vai estar na última referência e esse valor varia de cargo, classe e padrão. Se tiver alguma dúvida em relação ao valor do ponto, que eu não sei de cor, com certeza, mas enfim, faça contato conosco, a gente pode disponibilizar essa tabela. Os sindicatos também têm essa tabela ao alcance do servidor. Ivan Nunes, ele gostaria de saber quando se iniciará a reconsideração ou os recursos para os que não concordam com as notas. De novo, essa questão da discordância. E, na verdade, a pergunta dele é se vai dar uma nota de início. Na verdade, é o final da avaliação. Né? No momento de validar, ele tem essa oportunidade. Mas vamos reforçar de novo também, Júlio. O prazo para avaliação é até 28 de maio. 29 os formulários de reconsideração estarão disponíveis, né? E ele também pode estar consultando o nosso cronograma, que está disponível no sistema. Tá? Então, consulta, cronograma, tem todos os prazos. E só lembrando, desculpe mais uma vezinha, eu estou muito preocupada com isso, porque às vezes a pessoa esquece, perde o prazo e depois vai pedir o recurso, o sistema não vai acessar. Então, só lembrando, pede-se primeiro reconsideração para depois pedir o recurso. Ok. Tá? Observando as datas, os prazos, o período devido. Alessandra Gonçalves, sou chefe de equipe e faço avaliação de 12 pessoas. Não estou inserida em um grupo para fazer a avaliação dos pares. Sei que após minha equipe terminar as avaliações, terei que finalizar. Mas quem vai finalizar a minha avaliação? A minha chefia? É a pergunta da Alessandra. Bom, ela fez a avaliação da equipe, né? Ela avaliou faz a avaliação equipe. De 12 pessoas como chefe de equipe. Como chefe de equipe. Com certeza ela foi lançada no grupo para ser avaliada,
né? Só que nós tivemos o cuidado do avaliador, do chefe, ele não está avaliando várias vezes, né? Então, se ele avaliou como chefia, a nossa orientação é que ele não entre avaliando novamente nos pares, né? Então, ele é só avaliado... Esse modelo é do próprio sistema, que ela diz, né? Mas não está inserida num grupo para fazer a avaliação do pares. Isso. Porque a função dela como avaliadora já está registrada como chefe, né? Agora, ela vai ser avaliada, né, pela equipe. E quem vai finalizar a avaliação dela é a chefia dela? É a chefia dela. E no caso da avaliação de pares, os pares, né, quem finaliza. Ok. Aqui é do Evaldo Rosano Ferreira de Araújo. Eu acho que pares são colegas de trabalho que se encontram em nível hierárquico horizontal igual ao do servidor. Falo isso porque na avaliação de pares já fui avaliado pela chefe de divisão, que é uma engenheira, onde discordei da avaliação dela, depois pela avaliação também da coordenadoria geral, engenheira, onde também discordei. A função dele, Evaldo, agente de saúde pública, de formação ele é biólogo, trabalha na engenharia indígena, até hoje não sabe se as avaliações são pela função, pela formação ou como engenheiro. O que ele deve fazer? Discordar das avaliações? Ele diz que já discordou. A outra avaliação de pares de colega de nível hierárquico igual ao meu me avaliou com pontuação total. Como é que funciona essa? O que a gente pode responder o Evaldo aqui? Ele discorda da que ele não obteve a pontuação total. Isso. Né? Justamente naquela ideia que eu falei anteriormente, de que o foco da avaliação, a ideia inclusive do decreto, é que seja diluída e não fique só concentrada no chefe, por isso mesmo que a gente criou essa prática. A reconsideração ela será feita por cada um dos avaliadores, tanto o chefe quanto equipe. Tantas quantas forem as avaliações e tantas vezes quantas ele discordar. Exatamente. Então, no caso, ele vai discordar daquela com a qual ele não concordou. E aí ele vai apresentar a reconsideração àquele avaliador. Isso, exatamente. Isso o sistema vai passar direto. Se no outro avaliador ele concordar, ele não apresenta a reconsideração, não entra com pedido de reconsideração. Porque a pergunta dele era essa, né? Discordo das duas, ele já discordou, recorro a qual, enfim, reconsidero com quem. É isso que a Regina falou. Para aprovação das demandas de capacitação para 2012, a CEGESP, CODEP, é isso mesmo? Sim, somos nós. Analisou os resultados pelos NEMs no primeiro ciclo de avaliação? É aquilo que você falava logo no início. Que eu falei os logo indicadores no início. Para definir as políticas de capacitação. Vamos falar mais um pouquinho, Vamos falar mais um pouquinho. Então, sim, baseado-se também, não é única e exclusivamente, mas também no resultado da avaliação de desempenho, o PAC foi elaborado para 2012. O que não quer dizer que só participa de capacitação quem está com uma defasagem em termos de desempenho. Não, a capacitação continua aberta para todas as necessidades, sobretudo institucionais, individuais / institucionais, tá? Mas, a partir do resultado da avaliação de desempenho, sim, ele está dando um norte para os programas de capacitação. Nós estamos nos aproximando aqui quase do finalzinho, vou tentar fazer mais duas perguntas, mas eu insisto, aquelas que porventura não tenham sido respondidas, não tenham chegado a tempo para a gente poder apresentar, depois serão dirigidas à Regina e à Joilma para que elas possam, com a equipe também, atendê-los. Tatiane Rocha, de Natal. No meu caso, durante o primeiro ciclo de avaliação de desempenho, estava de licença maternidade e não fui avaliada. Vou receber o valor retroativo nesse segundo ciclo, Joilma? Sim, ela será avaliada agora no segundo ciclo, né, receberá referente ao segundo ciclo e também o retroativo, né, só que esse valor ele cairá em exercício anterior. Aquilo que você já tinha dito. Isso. Ok. Segunda questão da Tatiane, é possível integrar o sistema CIARH e SAD? Os sistemas eles são integrados, né, ele pode em algum momento não registrar alguma informação, mas eles são integrados sim. Bom, a outra questão que ela ainda coloca, estamos tendo alguns casos em que o servidor estava de licença superior a 2/3 do período avaliativo e mesmo assim sendo avaliado. Caso os sistemas fossem interligados, as informações do CIARH seriam suficientes para bloquear as avaliações dos servidores inaptos e assim diminuir erros de avaliação. Essa é a afirmação que ela faz, né? Certo. Aí, no caso, se o sistema não criticou, né, é interessante o chefe de equipe, o gestor, que são os responsáveis por estar elaborando o plano, não lançar esse servidor. Caso tenha lançado, excluir. Fatalmente, ou se não excluir, depois vai ter
Aí vai estar gerando incongruência no processo. Ela tem toda a razão na colocação dela, que a ideia é que o sistema já leia, mas pode acontecer de não ler. Por isso é que a gente pede, como a Joilma está dizendo, essa ajuda do gestor. E aí é interessante o servidor estar atualizando, né? Manter o cadastro atualizado, porque a gente tem muito problema também de atualização do cadastro. Porque também, se me permitem, esse diálogo entre diferentes sistemas, um de recursos humanos, eu obviamente não sou da área técnica, mas ele não é algo infalível. Não é muito fácil. Não é muito fácil gerir sistemas que às vezes têm origens e processos um tanto diferentes. É o ideal? É o ideal. Sim, com certeza é. É o que se quer. É o que se pretende. Rapidamente aqui, caso o avaliado não pactue a meta a tempo, como o avaliador o avalia? O sistema permite isso, o SAD? Bom, se o avaliado ele não validou, né, não concordou, na verdade não é nem concordou, se ele não pactuou a meta, a palavra é não pactuou a meta, quando o sistema for fechado, ele vai registrar, ele vai fazer uma pactuação automática, né? Mas é interessante que o servidor verifique, pactue, porque é também uma forma de estar concordando com o que foi proposto, né? Então, mas caso não aconteça pactuação, ao final o sistema vai estar fazendo uma pactuação automática. A outra questão aqui, se o chefe de equipe cadastrar 3 avaliadores em vez de 2 nos pares, e o SAD não criticar, liberar, deixar passar, e segundo tem ocorrido, gera algum problema para o avaliado? Ele valida as 3 avaliações dos pares? Como é que fica a nota dele? Isso é possível de acontecer? Na verdade, o sistema está preparado para, no caso dos pares, né, do trio, são 2 avaliadores e 1 avaliado. Né? Então, e o sistema, por acaso conforme diz aqui o servidor, acontecer, tem que ser levado ao conhecimento até para ver... Tem que levar ao nosso conhecimento, porque eu já ouvi muitas críticas ao SAD. Essa é a primeira, porque não tem campo nas equipes, nas subequipes, melhor dizendo, não tem campo para inserir mais de 2 avaliadores. No mesmo grupo, no mesmo trio. Então, seria muito importante registrar esse problema para a gente verificar o que realmente está acontecendo. Muito bem, para os avaliados que participaram do ciclo anterior, mas não participarão deste, existe algum procedimento diferenciado, a gratificação será comprometida? É o caso do aposentado, que nós já falamos, então só para fechar, porque chegamos ao final aqui, temos que terminar. Ok. Esses casos em que não esteve no primeiro ciclo, porque não fazia parte do quarto, não estará no segundo ciclo, a regra dos 2/3. Isso. Esse é um período que vai ser... E aí, assim, só para ficar mais claro, então, essa regra dos 2/3 é assim, para este ciclo, são 2/3 do ciclo, né? Então, no primeiro ciclo, que nós tivemos um ciclo de 6 meses, foi uma quantidade X de 2/3. Para este ciclo, que são 12 meses, são 123 dias de afastamento, inclusive. Então, a partir de 123 dias de afastamento consecutivos ou não, o servidor não é avaliado naquele ciclo, tá? E aí isso é importante ter esse acompanhamento, tá? Para qualquer tipo de afastamento, porque às vezes as pessoas se preocupam em relação a alguma licença para tratamento de saúde, realmente elas são contempladas pela 8.112, mas para efeito de avaliação de desempenho, afastamento significa não estar trabalhando. Tá? Então, seriam 123 dias. A partir dessa quantidade de dias, o servidor não é avaliado naquele ciclo. Muito bem, nós chegamos assim ao final dessa teleconferência, que hoje conversou com a Regina Selle e com a Joilma aqui sobre avaliação de desempenho, a 4ª teleconferência desse programa, O Saber para Conquistar um Lugar, promovido pelo Ministério da Saúde. Joilma, Regina, um minutinho para vocês falarem uma mensagem final aí a respeito disso com os servidores que estão nos acompanhando. Vai começar? O recado final? Bom, seria interessante, assim, a avaliação de desempenho é interessante porque ela acompanha, né, o desempenho do servidor. Isso é bom para o gestor e para o próprio servidor, que pode tem condições de estar gerenciando o seu trabalho, porque não sua carreira, né? Então é interessante ele levar o processo a sério, acreditar, né, que nós estamos trabalhando para que a cada ciclo a gente melhore, né, e com a participação do servidor. Isso. Obrigado, então, Joilma. Regina? Só complementando o que a Joilma está falando, né? Quer dizer,
é uma, que eu continuo dizendo, é uma cultura que nós estamos aprendendo a avaliar, estamos aprendendo a sermos avaliados também, e eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Quer dizer, na verdade, nós, do Grupo de Avaliação e Desempenho, inseridos na Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, por sua vez está inserida na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, nós cuidamos do processo. Mas é um processo que envolve todos nós, servidores, ocupantes de cargos. Então, nós, servidores e os gestores, né, temos a responsabilidade com esse processo e precisamos juntos melhorar cada vez mais. Estamos abertos a todas as críticas, a todas as sugestões, agora para o próximo ciclo. E obrigada pela colaboração também que todos nos dão, inclusive com as críticas. Obrigado, meninas. Parabéns por terem esclarecido, obrigado por terem esclarecido aí tantas dúvidas, enfim. Obrigado a vocês que nos acompanharam também e fique atento para saber quando é que vai ser o nosso próximo encontro. Forte abraço.